Fala galera da Vantage, Yuri Oliveira mais uma vez aqui e hoje dando continuidade à nossa sequência de webinars iniciando no Forex. Se você caiu aqui de paraquedas ou nunca ouviu falar disso do que eu estou falando agora, por favor, volta um pouquinho, retrocede e assista os outros dois webinars que já foram transmitidos, tá? Lá tem muito conteúdo que eu vou fazer alguns links a tudo aquilo que eu vou tratando um pouco mais à frente. Então, para que você não fique mais perdido que segue um tiroteio, minha recomendação é assista os outros dois webinars e na sequência você vem e acompanha esse aqui, tá bom? Acredito que venha fazer muito mais sentido para você sendo dessa forma. Afinal, tudo que eu passei anteriormente, vou estar fazendo pequenos links e acabar explicando um pouquinho mais sobre alguns termos, algumas situações, para que faça um pouco mais de sentido para você. Vamos transmitir agora o nosso aviso de risco. Então, pessoal, vamos começando do começo. Eu gosto sempre de usar esse termo, mas tecnicamente falando seria começando do meio agora, né? Afinal, nós estamos já no terceiro webinar dessa sequência. Então, hoje nós vamos fazer um pequeno resumo de conceitos essenciais, conceitos-chave. Alguns deles, a maioria deles, na verdade, a gente já acabou abordando em webinars anteriores e hoje a gente vai trazer de novo esse resumo, vamos recapitular alguns conceitos, tá? Entenda bem, o conceito, ele antecede a prática. Tudo se inicia a partir de uma boa base. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você vai fazer uma receita sem ter a receita. Olha que coisa mais redundante, né? Como é que você vai fazer algo sem ter aquilo? Então entenda bem, a receita é o conceito. E a prática é, no caso, a ação, ou seja, no caso, você fazer a receita, né? Então você precisaria ter a receita para poder fazê-la, né? Para poder ter a ação. Você não pode ter a ação sem ter a receita. Então, o que nós estamos fazendo aqui é construindo uma boa base para que você tenha uma receita. Afinal de contas, operar dentro do mercado é mais uma receita, né, pronta do que qualquer outra coisa. E aí você vai pegando detalhes, nuances que o tempo de tela vai te dar, tá? Mas o conceito, ele nunca muda. Ele é basicamente o mesmo. O mercado é mercado e ele não vai mudar. Só que algumas aplicações elas vão se atualizando, tá? Como toda receita, às vezes tem melhorias, né? Então, você precisa ter aí essa boa base para que você consiga replicar a receita daquilo que poucos conseguem fazer. A maioria perde dinheiro porque a maioria não aplica a receita correta, então a receita sai errada, né? Na maioria das vezes a pessoa acaba oferindo prejuízos dentro de suas operações financeiras. Então tudo se inicia de uma boa base. O conceito ele sempre vai anteceder a prática. Vamos falar um pouquinho também das vantagens, tá? Entenda bem, dentro do mercado Forex existe uma infinidade de vantagens nas quais acaba tornando ele atrativo para muita gente, tá? Não é à toa que a grande maioria dos especuladores, né, que atuam aí no mercado financeiro como um todo, eles já negociaram, negociam ou, no mínimo, já ouviram falar do mercado Forex. Então, o mercado Forex ele tem inúmeras vantagens, o que acaba tornando muito atrativo para todos, inclusive aqueles aventureiros, né, que desejam ficar ricos da noite para o dia. Nós vamos aqui mostrar logo mais na sequência algumas das vantagens que se tem de operar o mercado Forex. O maior mercado do mundo. Inclusive, essa é uma das vantagens, né? Você vai estar operando um mercado que não é um mercado local, é um mercado global, tá? Então, o mercado local, na grande maioria das vezes, eu vou pegar aqui o exemplo da nossa B3, né? Você que é brasileiro, você com certeza já ouviu falar na Brasil Bolsa Balcão, ou seja, B3, que é a nossa bolsa de valores, ele é um mercado centralizado, tá? Ou seja, tudo gira em torno da B3. As corretoras se conectam à B3 e as operações acontecem a partir daí, tá? Então tudo gira em torno da B3. Diferentemente do mercado Forex, que ele é um mercado descentralizado. E isso vai ser uma coisa que eu vou explicar um pouquinho mais na sequência. É um mercado líder em negociações. O mercado Forex, ele não é o maior mercado do mundo à toa, tá?
Ele é um mercado que tem a maior movimentação no mundo. Cerca de 5,3 trilhões de dólares são movimentados dentro desse mercado. Tá? É um mercado que tem uma altíssima liquidez. Então, você que acompanhou os nossos outros webinars, com certeza já me ouviu falando sobre isso. É um mercado extremamente líquido e que dá muitas oportunidades de entrada, tanto de compra quanto de venda. Né? A quantidade de ativos, né, de instrumentos de negociação é muito grande, é uma variedade muito grande e você acaba tendo muitas oportunidades dentro desse mercado, além do que ele oferece também mecanismos que você pode alavancar muitos dos seus ganhos, tá? Então, é um mercado que traz aí essas facilidades, né? Acaba sendo muito atrativo para muitos devido a isso. Um mercado que nunca dorme. Esse eu poderia até colocar também como mais uma das vantagens. O mercado Forex é um mercado que ele nunca dorme. E o que eu quero dizer com isso? É um mercado que ele trabalha 24 horas durante 5 dias na semana. É um 24 por 5. E aí, o que acontece? Ah, Yuri, você está falando que ele nunca dorme? Eu digo assim que ele tira uma pausa para o café nos finais de semana, né? Então, ele ali no final de semana, sábado e domingo, são os únicos 2 dias ali que o mercado Forex acaba não operando, ele fica fechado nesse período, né? Mas fora isso, ele é incansável e imparável. O mercado Forex ele é sim um mercado muito atrativo, muito bacana, principalmente para aqueles que gostam de operar nos horários em sessões específicas, as sessões que você tem maior liquidez e maior movimentação de preço, mais oportunidades, né, em alguns determinados ativos, que essa questão das sessões eu vou explicar, né, muito em breve, para que vocês entendam que existem sessões em determinadas horas do dia, como a sessão de Nova York e outras sessões por aí, né, que elas acabam trazendo muito mais liquidez para algumas moedas específicas. E a gente vai abordar isso muito em breve. Primeiro, vamos entrar aqui, vamos adentrar aos conceitos essenciais, aos conceitos-chave, tá? Então, a gente vai recapitular um pouquinho aqui do que foi abordado até agora, tá bom? O primeiro conceito que nós abordamos, né, foi o PIP. Um dos primeiros, na realidade, né, foi o PIP, que basicamente é a unidade básica do preço, tá? É a unidade básica do preço de um par de divisa, de um par de moeda, né? Então, o PIP ele representa 0,0001 do preço cotado. Essa é a menor unidade, né, do par ali da divisa, ou seja, um PIP, a unidade básica do preço, tá? Então, imagina o seguinte, imagina o par euro-dólar, né, que está ali 1,16667. E aí ele tem uma variação para 1,16677. Ele houve uma variação ali de 1 pip, subiu 1 pip na cotação. Ou seja, ele subiu. Se fosse o inverso, ele teria caído. Então, mesmo assim, representa uma mudança de apenas 1 pip, tá? Tanto na alta quanto na baixa. Caiu ou subiu 1 pip, unidade básica do preço de pares de divisa. Quando sobe subiu 1 pip, quando cai, desceu um pip. É a mesma coisa. A aplicação serve para os dois lados, tá? Representa um pip, unidade básica do preço, tá bom? Spread. A gente explicou um pouquinho sobre spread, trouxemos aí alguns conceitos, mas o spread, o que seria? Basicamente, conceito ali enxuto. Spread é a diferença entre os preços ask, que é o preço de compra, e o preço de venda, que é o bid, em qualquer par de moeda. Então, o spread é isso, tá? E aí, para pares mais populares, o spread geralmente é muito baixo e às vezes costuma ser menor que um pip, tá bom? Pares que não são negociados com tanta frequência, o spread tende a ser muito alto, tende a ser bem mais alto, né? Então, o que você precisa verificar antes de entrar em qualquer operação é se o spread está muito alto, né? Porque você não pode entrar na operação com um spread muito alto, senão você vai entrar já perdendo muito e aí o par ele vai ter que andar muito a teu favor, né? A não ser para operações muito longas, né? Uma operação de um trade ali, um swing trade, né? E não um day trade, que acaba sendo operações que você quer liquidar no mesmo dia. Então, pares que têm movimentações muito volumosas, muito grandes, tendem a ser mais líquidos e tendem a ter spreads menores. Os pares que são menos movimentados, geralmente os spreads são muito maiores.
Margem foi outro conceito que nós abordamos, né? Margem é o dinheiro na conta do trader, né? Então, basicamente, os traders ali de menor volume, que são os traders de varejo, eles não possuem, na grande maioria das vezes, fundos suficientes para negociar em volumes grandes, tá? E aí o que acontece? Eles não conseguem oferir grandes lucros, porque eles não conseguem movimentar tanto assim. Afinal, a sua capacidade financeira é baixa. E por isso, muitas das vezes, eles fazem uso da alavancagem, certo? Então, muitas corretoras fornecem alavancagem, né? Então, na Vantage, por exemplo, você tem alavancagem de 500 para 1, né? Onde você com $1, por exemplo, vou pegar uma unidade pequena aqui, $1, você consegue operar $500. $1.000, você consegue operar $500 mil, entendeu? Então, você consegue ter essa vantagem de operar grandes volumes com pouco. Né? Então, os traders de varejo, eles têm essa vantagem nas mãos. Os traders maiores, a depender do volume, né, que você coloca em conta, obviamente, você não vai ter o mesmo nível de alavancagem. Afinal, você não pode colocar R$1 milhão ou $1 milhão que seja e querer operar aí 500 milhões, né? Então, fica um pouquinho complicado. Aí é muito volume para estar entrando no mercado e, por isso, geralmente, a alavancagem é reduzida. Tá? E agora, aproveitando que eu falei de alavancagem, alavancagem é o capital fornecido pela corretora para reforçar o volume de negociação dos seus clientes, tá? Então, a alavancagem, ela basicamente te dá essa vantagem, porque é um capital extra que você vai acabar operando, certo? Lembre-se que você tem grandes chances de ter grandes lucros com a alavancagem, mas o inverso também é válido. Então, por exemplo, imagina que você tem uma conta de trading de $1.000, tá? E utiliza uma alavancagem de 1 para 10. Você poderá negociar um volume de $10 mil. Por quê? Sua alavancagem é 10 vezes aquele capital que tem em conta. Se a negociação for bem sucedida, você vai ter um lucro de 10 vezes mais o que você teria se você não usasse a alavancagem. Então, isso te dá esse potencial de retorno, certo? Então, lembre também que a alavancagem ela também pode multiplicar suas perdas, tá? Na mesma proporção. Então, como eu falei, em um webinar anterior, eu citei que a alavancagem ela é uma faca de dois gumes. Se não for utilizado da maneira correta, obviamente você vai auferir prejuízo. Se utilizada da maneira correta, porque é uma faca de dois gumes, mas acaba te dando muito mais benefícios do que malefícios. Entenda bem, a água ela é essencial para a vida, eu até usei esse exemplo anteriormente, ela é essencial para a vida, só que se você bebe em excesso, você morre afogado. Então você precisa, de fato, ter esse equilíbrio, tá? A alavancagem é muito bom, só que tem ali os seus devidos cuidados. Vantagens. A grande pergunta está no ar. Por que negociar Forex? Você já parou para pensar por que grande parte dos especuladores eles preferem negociar Forex? Inclusive até fazendo aí a menção do que eu falei anteriormente, né? Eles preferem porque existe uma infinidade de vantagens que dá para ele uma preferência, né, um poder de preferência maior em operar Forex do que operar qualquer outra coisa. E aí eu vou dar aqui a primeira. Execução instantânea de ordens. O que seria isso? Se eu quero comprar, tá? Eu executo uma ordem de compra em uma velocidade absurda. Fração de segundos, uma ordem executada. Certo? Diferentemente de qualquer outro mercado que você pode ter um pouco mais de dificuldade, a depender do ativo também, de executar uma ordem. E claro, a depender do volume, tá? A depender também do volume. Então, um cliente, por exemplo, que está no mercado Forex operando milhões, ele tem uma vantagem de operar dentro do mercado Forex com esses milhões, onde ele vai ter uma liquidez muito boa para operar tudo isso. Para um investidor ali de varejo, na grande maioria das vezes, ele não vê tanta diferença, certo? Então, assim, é algo que, por isso que os maiores, os grandes, eles preferem isso. Eles preferem esse meio de negociação. Você não vê um especulador com milhões e milhões operando, por exemplo, numa B3. Ele vai operar no Forex. Por quê? Alta capacidade de retorno financeiro. Tá? Muitas oportunidades. Mercado sempre aberto. Então, ele vai conseguir ter muito mais tempo ali para poder aproveitar diversas oportunidades de entrada e de saída. Então, a execução instantânea de ordens, com certeza, é um dos fatores, uma das vantagens principais.
A segunda vantagem seria iniciar com pouco. Dentro do mercado Forex, você pode começar com muito pouco, né? Então, em algumas situações, você começa com contas de $50, $100, $200, o que isso é relativamente baixo, um valor relativamente baixo para você começar no mercado financeiro, né? Eu, pelo menos, quando eu tô ali, quando eu comecei a operar, no mínimo $1.000 ali que eu botei ali para poder começar. Primeiro, eu tive toda uma preparação, né? Foram pelo menos aí 6 a 8 meses me preparando só para começar, certo? Por isso que eu bato aqui tanto na tecla. Tem que ter uma boa base. Sem uma boa base, não tem como você ir muito longe. Você pode acertar as primeiras e tal, e ser muito feliz. Mas logo na sequência vai vir alguma situação que vai te deixar numa saia justa e você não vai ter a experiência, você não vai ter o discernimento de como gerenciar aquilo ali, tá? Então você pode sim iniciar no mercado Forex com pouco, que é uma vantagem extremamente grande, e esse pouco pode virar muito, certo? Se você for uma pessoa que opera com a metodologia ali, sendo metódico, sendo prático, sendo direto, com certeza você tem grandes probabilidades ali de ter muito sucesso no teu operacional. Claro, o seu operacional tem que ter uma boa gestão de risco, tem que ter uma boa técnica envolvida, tá? Não é certo que você sempre vai lucrar, mas é certo que sim, que na maioria das vezes você pode sim oferir bons resultados, claro, desde que você seja uma pessoa disciplinada, é o principal. Outro ponto muito importante é a renda extra sem sair de casa. Então as pessoas, principalmente devido ao advento da pandemia, né, muitos buscaram novas habilidades ali e acabaram criando uma renda extra sem sair de casa, né? Então a pessoa começou a negociar no mercado Forex, né, e acabou ali conseguindo tirar uma renda desse mercado. E isso é muito bacana, né? Mais uma situação, mais uma vantagem muito legal, tá? Que o mercado Forex acaba te dando essa saída, te dando essa oportunidade. Como eu falei, agora em relação à renda extra, né? Para você ter essa renda extra, você precisaria adquirir uma skill, né? Eu gosto muito de brincar, eu jogo RPG, então esse termo skill, habilidade, para mim é muito presente. Então você precisaria fazer uma aquisição de uma nova habilidade. E uma das vantagens é justamente essa, é você adquirir novas habilidades, adquirir novas skills. Isso vai desde gestão de risco, que você pode implementar para outras coisas na sua vida, vai também para o mindset, né? O mindset é essencial e, com certeza, sem sombra de dúvidas, é um dos pontos principais que fazem uma pessoa ter uma metodologia vencedora, tá? O mindset de todos, eu acho que, assim, de cadeira, eu falo para você, é um dos pilares principais. Claro que tudo é um conjunto da obra, mas o mindset é aquele pilar ali principal, é o que de fato te dá uma sustentação, porque é ele que vai te travar quando com certeza você vai precisar de uma trava, é ele que vai te fazer ter uma boa gestão de risco, é ele que vai te fazer escolher uma boa estratégia, é ele que vai te fazer enxergar situações onde você não veria se não tivesse um bom mindset. Então, assim, é ele que vai te dar aí toda essa estrutura emocional para que você possa se portar de maneira profissional diante do mercado. Entenda bem, isso aqui não é um veículo para amadores, tá? Eu costumo muito comparar o mercado financeiro com um carro de Fórmula 1. Por mais que você tenha a sua CNH, saiba dirigir muito bem, se eu tiver um carro de Fórmula 1, você vai ver que é outra coisa, é outro carro, é outra situação. Então é muito provável que você na primeira esquina você venha bater. Por quê? Você não tem a prática necessária, você não tem a skill necessária para poder estar pilotando ali, para poder estar dirigindo um carro desse porte, tá? Então a aquisição de novas habilidades, com certeza é um dos pontos ali, um dos fatores, né, que acaba se tornando uma vantagem. Afinal, aprender coisas novas é sempre muito bom. E aqui nós vamos para um dos últimos pontos, só que, claro, tem muito mais, tá? Mas para ser breve em relação a esse assunto, liberdade financeira. O mercado Forex, assim como qualquer outro mercado, mas mais especificamente o mercado Forex, ele te dá essa liberdade financeira e diria até, te dá muito mais liberdades, como liberdade geográfica. Você pode negociar dentro do mercado Forex na tua casa, no teu escritório, em outro estado, em outro país, onde você tiver, ele está ao alcance da tua mão ou de um notebook. Então você consegue ter ali uma facilidade de acesso muito grande
e aí ele vai te dar, vai te proporcionar para aquela pessoa, claro, que tem uma metodologia operacional boa, que está operando bem, ele vai te dar uma liberdade financeira excelente, fabulosa. E aqui vai uma dica, tá? Para quem opera nesse mercado, sabe muito bem como é que funciona. A pessoa ela adquire a liberdade financeira, mas ela também tem que construir coisas ao seu redor, ela tem que pegar outros investimentos que trabalhem para ela, tá? Não é só focar tudo apenas nisso aqui. Por quê? Porque dentro de um operacional de gestão de risco profissional, quem é especulador, ele tem outras fontes de renda. Afinal, nem todo dia é dia da caça, às vezes nem todo dia é dia do caçador, né? Perdão, às vezes é dia da caça, tá? Então você como caçador, nem todo dia você vai se dar bem, certo? Então é importante que você tenha aí outras fontes, né? Então a liberdade financeira com certeza é uma das vantagens principais, além aí da liberdade geográfica, você consegue operar em qualquer local do Brasil e do mundo, tá? Falando agora um pouquinho sobre o maior mercado do mundo. O Forex, ele é o maior mercado financeiro do mundo e isso é inegável por diversas situações aqui que eu já falei, inclusive em outros webinars. Então, assim, a negociação diária é de 5,3 trilhões de dólares. E aqui vai uma curiosidade muito interessante. Isso é o PIB do Japão, minha gente. Em outras palavras, em apenas um dia é negociado mais dinheiro no mercado Forex que o tamanho do PIB do Japão, que é o Produto Interno Bruto. Certo? Para você ver o tamanho da movimentação, como é gigante. Ele é maior do que o PIB de um país inteiro. Cerca de 254 bilhões de dólares, né, dentro desses 5,09 trilhões aí, tá? São negociados através de CFDs e outros instrumentos derivativos, tá? Os CFDs foi um tema que eu abordei também em um dos outros webinars, então volta aí, dá uma assistida, né? Eu acabei falando sobre o CFD, né, que é um contrato por diferença. Basicamente, ele representa a ação do preço, ele não é o ativo em si, ele representa a ação do preço do ativo, tá? Então, é um ponto aí que você acaba aprendendo ali um pouquinho mais sobre os CFDs, que também são um dos principais instrumentos de negociação também. Também temos aqui, sendo o maior mercado do mundo, ele também tem a liquidez, né? Porque a liquidez ela acompanha o tamanho do mercado, né? Então é muito fácil para um trader entrar e sair dos seus trades, entrar e sair das suas posições. Então ele pode realizar trades a um custo muito baixo, nos pares de maior liquidez, né? Até mesmo por um único pip ali de custo, tá? Às vezes tem um custo muito baixo, o spread da transação é tão baixo que ele vai executando várias transações e os spreads são minúsculos. Os pares de maiores liquidez acaba trazendo aí esta vantagem à mesa. A volatilidade ainda assim é muito presente. Significa que o mercado Forex é volátil. E ele cria com essa volatilidade toda, e essa é uma mágica muito bacana, né? Ele cria oportunidades para o trader lucrar, tá? É graças a essa volatilidade que existem diversas opções de entrada e de saída. Então, lucrar tanto em movimentos positivos quanto em movimentos negativos dos pares de moeda. Então, o trader ele tem aí várias opções, né? E aí pares mais voláteis, pares menos voláteis, para poder ter essas entradas, ter essas opções de operação. E aí tudo vai do operacional dele, ele é quem decide como é que ele vai gerenciar tudo isso. E aí o que acontece em relação à volatilidade, oportunidades frequentes, que foi o que eu acabei de falar. Isso acaba trazendo para ele diversas opções ali, à mesa, onde ele vai ponderar. Não, essa opção aqui é válida, essa operação é muito boa, vou entrar nessa daqui, não vou entrar nessa daqui. Então tudo vai do operacional dele. Ele é que vai ponderar dentro da gestão de risco o que vale mais a pena. Entenda bem, operações dentro do mercado, você tem que ponderar dentro da tua gestão de risco se vale a pena o risco que você vai correr para poder entrar numa operação. Então é importante que você tenha muito bem isso aí discernido dentro de você. A gente vai ter um webinar só falando sobre gestão de risco, né, para que você entenda um pouquinho mais como isso é importante dentro de um operacional, tá bom? Incansável. E aí nós vamos entrar aqui que o mercado Forex é um mercado que nunca dorme. Tá? Ele é um mercado que basicamente ele funciona de dia e de noite. Né? Ao contrário aí das bolsas de ações de todo mundo,
que estão localizadas em espaços físicos, como a New York Stock Exchange, né, ou a London Stock Exchange. O mercado Forex é conhecido como mercado OTC, tá? Ou Over the Counter, que é um mercado de balcão. Então, isso significa que as negociações, elas acontecem aí de maneira direta, tá? Elas acontecem de maneira direta entre as partes que possuem divisas, né, ao invés de serem geridas ali por uma bolsa centralizada. Consequentemente, o mercado Forex nunca ficou restrito a nenhum horário comercial, né, de nenhuma bolsa. Então, isso dá essas vantagens, como vocês podem ver aí, negociações diretas com as divisas. Então, acaba te dando aí um leque de possibilidades nas quais você pode negociar independentemente do horário. Você quer operar de madrugada? Pode. Você quer operar de manhã? Pode. E à tarde? Também. À noite? Mesma coisa. Então, você tem aí essas possibilidades, né, de operação, tá? Mercado global, algumas sessões tendem a ser mais movimentadas que outras. Então, o que isso significa? Apesar que o mercado Forex aí é um mercado global, existe uma parte do mundo que está acordada, sempre. E a outra parte está dormindo. A parte acordada tende a estar realizando negócios, obviamente, né? Então, durante essas horas, as divisas, elas tendem a experienciar ali mais movimentos. Elas tendem a ter mais movimentação de preço ao longo do tempo, tá? Então, algumas divisas específicas, elas movimentam muito mais do que outras, né? Por exemplo, enquanto lá no Japão está de dia, né, as divisas que tem ali com o Japão, elas tendem a movimentar um pouquinho mais do que as divisas daqui do Ocidente, né? O Oriente ele tende a movimentar um pouquinho mais. Então, é algo natural, tá? Afinal, lá está de dia e o pessoal de dia tende a estar movimentando. Conveniência de escolher o que poderá ser negociado, tá? Eu vou só pegar aqui em relação às sessões, tá? Pares de divisa que envolve, por exemplo, o dólar americano tende a se mover mais durante o horário de trading dos Estados Unidos, certo? Das 16 às 24 GMT, tá? Enquanto o euro e a libra britânica, o franco suíço e outras moedas europeias possuem um maior movimento dentro do horário ali comercial europeu, né, das 8 às 16. Então você vê que existe, né, aí horários específicos para que essas divisas específicas elas tenham maior movimentação dentro do mercado, tá? Por sua vez, o dólar australiano, né, e o dólar neozelandês e o iene japonês, eles tendem a ser mais ativos a partir da meia-noite até as 8 da manhã, né? Então, tem diversas opções ali que você pode operar a partir dos horários específicos. Então, aqui é uma dica, tá? Para você que busca ali alguns pares para estar operando, a indicação é o seguinte: pegue sempre pares que você vai operar dentro de uma determinada faixa de horário que case com a sessão que está rolando no momento, certo? Você quer operar, por exemplo, um dólar australiano, um dólar neozelandês, um iene japonês, começa a partir de meia-noite, tá? Até 8 da manhã ali está tranquilo, certo? Tende a ter mais movimentações aí dentro desses pares, dentro dessas divisas que tem essas moedas, tá? E assim como as outras também, moedas ali da Europa, né, dentro do horário comercial europeu, tende a ter maiores oportunidades, tá bom? Aí voltando aqui para o ponto, conveniência de escolher o que poderá ser negociado. Como trader, isso significa que você vai poder negociar o que lhe for mais conveniente, certo? Se você trabalha durante o dia, haverá mais moedas disponíveis para negociar antes ou depois do teu horário de trabalho. Olha que maravilha, entendeu? Então você pode pegar sessões, né, que está fora ali do teu horário de trabalho e escolher a moeda que você mais ali tiver no teu radar de operação, né, que você mais sentir vontade de operar, tá? Se você tem crianças em casa, por exemplo, durante o dia, né, você poderá simplesmente escolher uma moeda, né, um horário ali diferente, um horário que as crianças estejam um pouquinho mais tranquilas para que você possa operar com tranquilidade. Mas o negócio é o seguinte: mercado Forex, você pode negociar 24 horas por dia durante os 5 dias na semana, ou seja, extremamente versátil em relação a qualquer outro mercado. E isso te abre aí essa margem, essa brecha para que você possa operar com uma certa tranquilidade, independentemente de, eu vou agora chegar em casa, de um dia cansativo de trabalho, né? Eu vou entrar lá na bolsa, vou tentar fazer alguma coisinha na bolsa brasileira.
Então, assim, em alguns casos aqui, por exemplo, o mini dólar e o mini índice fecha, se eu não me engano, às 18 horas, então o cara já chega cansado, vai tentar operar no fim de mercado, não é o ideal, né? É uma coisa até que na minha humilde opinião, uma furada, operar sempre ali perto do horário de fechamento de mercado. Aí o cara também não tem tempo de estar operando de manhã, o trabalho dele começa muito cedo, começa às 7 da manhã, 8 da manhã, e o mercado só começa às 9, o mercado futuro. Então, isso te dá essa possibilidade de você operar independentemente do horário. Então, você acabou de acordar, quer iniciar uma operação, já inicia ali sem nenhum tipo de restrição. Tá? Então, o mercado Forex ele é muito bacana por isso. Ele não te deixa restrito a horários específicos. Apenas final de semana, né, você não consegue operar. Afinal, é os únicos dias que o mercado Forex dá aquela pausa para o café. Bem, pessoal, finalizamos o nosso webinar de hoje. Mais um conteúdo aqui teórico para vocês. No próximo a gente vai trazer alguns conceitos mais práticos, tá? Então nós temos aí um encontro marcado para a semana que vem. Aguardo vocês mais uma vez na próxima semana. E aqui eu deixo um forte abraço e um até mais.